Hoje, quarta-feira, dia 26 de março. Estamos se aproximando aí da reta final. Hoje é a última festa do líder. A última festa que a gente vai ver que é temática a uma pessoa apenas, tá? E foi um dia de recalculagem de rota. Especialmente do Guilherme, né? Porque Guilherme tinha certeza mais do que absoluta de que a Renata não estaria tão forte assim, e que o Mike seria eliminado, e que a Aline era adorada pelo público. Descobriu-se que não era bem assim, né? Descobriu-se aí que a situação tá bem diferente daquilo que ele pensava. Pois é, pois agora ele tá recalculando a rota. Agora ele está na recalculagem. Já disse que ele não consegue mais discordar de posicionamentos da Renata. E que a Renata não está tão errada em algumas coisas que a Renata precisa falar ali para casa. Sério, gente, sério. O Guilherme entendeu aí que a Renata de fato se tornou uma favorita. Ao menos para eles lá dentro, essa é a visão que ele tem. Então, Guilherme deu uma bela de uma recalculagem de rota, hein? Olha que nem eu esperava que ele fosse mudar tão rápido, mas tão rápido essa recalculagem. Mas não foi só ele, né? Também que recalculou a rota. Diego agora também disse que ele vai pro embate. Que agora é o momento de partir pro embate. Só não acho que isso vai acontecer de uma forma tão, mas tão esperada, né? Porque eu acho que não vai ter tanto tempo para ele partir para os embates. Porque agora os gêmeos pegaram o ranço dele, tá? Os gêmeos pegaram o ranço dele, pegaram o ranço da Daniele. Tudo que o Diego e a Daniele estão fazendo agora, eles estão querendo usar como motivo para voto. Inclusive, ele disse ali, o João Gabriel, que o Diego está fazendo brincadeiras com a dona Vilma. E o Diego ri da cara da dona Vilma. Então o ranço instalou ali, já está instalado, não tem muito mais o que fazer. E o Diego ontem, numa conversa que ele teve com a Vitória, ele disse que no profundo do ser dele, no profundo do coração dele, ele vai para a final. Gente, eu nem sei o que eu penso disso, né? Às vezes eu acho que o Diego tem chance de ir pra final. Às vezes eu acho que ele não faz o perfil de um finalista. Mas, enfim, eu achei, assim, que o Diego também, precisa baixar um pouquinho a bola, né? Porque precisa jogar um pouquinho mais. Precisa, no mínimo, se equiparar ali com o pessoal do Quarto Fantástico que conseguiu virar esse jogo. E aí, o pessoal do Fantástico já está planejando o próximo paredão, né? Que vai acontecer, olha só, né? Pelo que a gente está sabendo, na sexta-feira. Eu falei ontem na live para vocês que a gente ia ficar de confirmar com vocês algumas coisas. A informação que eu obtive é que o Tadeu vai falar isso, tá? Que o Tadeu é que vai deixar isso pro público, que é o Tadeu que vai explicar melhor o que a gente pode esperar da fase final do programa, tá? A única informação que a gente tem é que hoje ainda vai ser a festa normal, que hoje ainda vai acontecer tudo normal, tá? Então a gente vai começar a falar disso. No final do vídeo eu falo mais outras coisas aí que eu fiquei sabendo, tá? Mas no final das contas, por enquanto, a dinâmica permanece a mesma. Hoje, a última festa do líder, que vai ser a última festa da Renata. Amanhã, uma prova do líder. Eles só não confirmaram para mim se vai ser mesmo uma prova de resistência, tá? Eu disse que seria uma prova de resistência, porque o calendário ali aponta que seria o primeiro calendário que eles mandaram pra gente. Só que aí me atentaram que pode ser que eles façam a prova do anjo na sexta-feira, porque na sexta-feira já teria uma nova formação de paredão. Mas enfim, como isso ainda não está confirmado, a gente não pode dar 100% de certeza para vocês. Acredito eu, tá?
que eles vão fazer algum anúncio hoje à noite. O Tadeu deve falar alguma coisa do que a gente vai esperar nas próximas semanas, tá? Mas qualquer coisa eu falo para vocês o que eu ficar sabendo. Mas vamos lá relembrar aí alguns acontecimentos que vieram de ontem, o clima da casa, como é que ficou, né? Porque o menino Vinícius tá desolado. Pensa num cara desolado. Esse é o Vinícius. Ficou muito desolado com o que aconteceu, tá? Pela cara dava pra perceber. E pela cara também vocês percebem a felicidade da Renata de ter conseguido eliminar a sua principal rival nesse jogo, que era a Aline. E sim, gente, no fundo, eu até acho que a Aline ia fazer com que esse jogo não ia mudar a presença dela, a continuação dela, então não ia mudar, ia continuar sendo a mesmíssima coisa, ia continuar tão parado quanto está. A diferença é que agora não tem mais uma pessoa expansiva lá dentro, né? Mas aí, né, Diego tava feliz, Daniele tava chorando horrores pela volta dele, chorou ali igual uma criança, sem controle, chorou demais ali. Aí as meninas ali parabenizaram o Diego pela volta dele e tal. Diego tava feliz pela volta dele, mas não pareceu tão consternado com a eliminação da Aline, né? Porque afinal, melhor a Aline sair do que eu, né? Enfim. E aí, o Guilherme começou toda a recalculagem da rota dele. E foi a madrugada toda, tá? Não foi só o momento do pós-eliminação. Ele conversou ali com o Vinícius, ele disse ali pro Vinícius que ele conversou também com o Diego e que a impressão que ele tinha era que a Aline seria a eliminada. Ele jogou isso na cara do Vinícius. E aí ele disse assim que a Aline se perdeu em algumas das falas dela. E que ele disse que foi por esta razão que ele nunca comprou nenhuma briga da Aline e que ele nunca quis comprar uma briga da própria sogra. Porque, segundo ele, elas se perderam ali, porque isso poderia trazer algum problema para ele. Espertinho o genro, né, gente? Muito esperto. Aí ele disse que a Aline poderia ter mantido a mesma classe do começo do programa e que isso poderia ter feito a diferença agora, no final. Aí o Guilherme ainda disse que, para a cabeça dele, a disputa ficou entre o Mike e a Aline e que não tinha nada a ver com o Diego. Pelo menos isso o genro acertou, né? Isso não teve realmente nada a ver com o Diego. Aí o Guilherme também falou que a torcida da Renata tá muito grande, tá? Que tá uma torcida que cresceu muito depois que ela teve os embates com a Aline. E aí ele conseguia compreender o porquê que a Aline foi eliminada. Era um embate com uma pessoa com uma torcida grande. Ele falando tudo isso ali na cara do Vinícius, e o Vinícius, só baixando a bolinha. Porque o Vinícius depois, inclusive ele falou isso hoje à tarde também, ele disse que na semana que vem é ele que vai estar saindo por aquela porta, que é ele quem vai embora do BBB. Ainda bem que ele sabe, né? Ainda bem que ele sabe que vai ser ele ali. Mas ficou ali de cabisbaixo e tal, tava totalmente perdido. Já na conversa do pessoal do Quarto Fantástico, os gêmeos disseram para eles que na visão deles o eliminado seria o Diego e não o Mike, porque o Mike não tinha feito nada ali. E depois a Eva disse que para ela o erro da Aline foi não foi, aliás, ela ter sido ela mesma, mas a falta de respeito que ela teve com as pessoas lá dentro, especialmente na hora dos embates. E aí depois o João Gabriel disse ali que a Aline também pode ter saído porque ela não aceitava a opinião dos outros. Parte disso ele tem razão, tá? Outra parte, obviamente, é um exagero, mas sim, a Aline não aceitava a opinião dos outros, a Aline realmente se perdeu muito, o Guilherme não está errado em apontar isso. Para mim, o erro do Guilherme foi não
ter ali sido mais incisivo e apontar isso diretamente para a Aline. Não que ele não tenha feito, ele fez isso de fato. Só que aí ele podia ter sido mais incisivo. Olha, Aline, a gente é um grupo e o que você faz afeta a gente, respinga na gente. Ele poderia também ter ido por esse caminho, né? Vocês não concordam que ele poderia ter ido por esse caminho? Que pelo menos ali a Aline poderia ter revisto as ações dela. Seja lá como for, a Aline já foi, né? Mas o pessoal do anos 50 continuavam ali num silêncio, um silêncio ensurdecedor, disse Guilherme. Eles ficaram ali no silêncio e depois, quando eles falavam, eles já começaram a pensar como é que vai ser a próxima semana, porque já está se aproximando da reta final, que vai começar a semana turbo. Aí o Vinícius disse que ele não conseguia definir o que ele estava sentindo naquele momento pela eliminação da Aline. E aí a Vitória disse assim para ele que foi muita coisa ao mesmo tempo, que ele precisava digerir muita coisa ao mesmo tempo. E aí, voltando lá pro pessoal do quarto anos 50, do quarto fantástico, desculpa, a Renata disse ali que todo paredão que tá rolando na casa sempre tem um pessoal do Fantástico ali e que agora eles precisam dar um gás nessa reta final para eles conseguirem chegar juntos ao máximo, mas chegarem juntos mesmo próximo da final. E aí eles continuaram a definir quem seria o próximo alvo deles na próxima formação do paredão. A Eva disse que o seu próximo alvo é o Vinícius. A dona Vilma também disse a mesma coisa, que o próximo alvo dela é o Vinícius. Já a Renata disse que se ela ganhasse a liderança outra vez, ela ia indicar a dona Delma. Já o João Gabriel disse ali que o embate dele vai ser com a Dani e com o Diego, porque desde o último Sincerão, Dani e Diego estão querendo discutir com ele agora e estão querendo aparecer faltando 20 dias para o programa acabar. E aí, corta de novo ali pro pessoal do anos 50. A dona Delma disse que a casa não vai mais ser a mesma sem a Aline. E aí a Vitória começou a chorar horrores pela eliminação da Aline. Aí o Guilherme disse que o silêncio ali entre eles estava ensurdecedor. E de fato, eles não conseguiam comemorar nada. É a primeira derrota que eles tiveram ali em 70 dias de jogo. Aí quando volta de novo ali pro pessoal do Fantástico, a Renata disse que ela já foi alvo de todo mundo do pessoal do anos 50 e que ela já passou por tudo ali dentro, menos os meninos que ainda não passaram por isso. Ela se referiu especialmente aos gêmeos. Ela disse ali que os gêmeos e o Mike ainda tem gente que os proteja do outro lado. Só que ela não tem mais isso. Ninguém do outro lado tá querendo proteger ela. Aí a Renata disse que as três, ela, a Eva e a Vilma, já foram apontadas pelo pessoal do anos 50, já levaram alvos, já foram colocadas no paredão pelo pessoal do anos 50 e que agora a mira dela vai ser justamente para colocar todo mundo do pessoal do anos 50 no paredão assim que ela puder e que todos eles deveriam fazer a mesma coisa. Aí a Eva, por exemplo, reclamou ali que o Vinícius abraçou ela antes da prova do anjo e que quando ele teve a oportunidade, ele a vetou da prova. Disse ela que ele a apontou no Sincerão e que ele a xingou no Sincerão. Então, ela já sabe que ele não é mais uma pessoa confiável e que ela não tem mais culpa nenhuma de votar nele ou em quem quer que seja ali do outro lado, tá? Ela pegou um ranço e ela fez questão de deixar claro que ela pegou esse ranço. Aí a Eva disse que se ela pegasse a liderança hoje, ela mandaria o Vinícius direto para o paredão. Aí a Renata já reforçou que se ela pegar a liderança novamente, ela não vai botar o Vinícius lá e que ela vai botar a dona Delma direto. A Renata, inclusive, disse que a justificativa da Delma, que a Delma deu para ela ali no Sincerão, é algo que ela não consegue compreender, porque segundo o que a Renata disse, a dona Delma disse que gostava delas e depois elas eram falsas. E aí ela disse, qual foi o momento que eu fui falsa com a dona Delma?
E aí aconteceu um dos outros momentos de grande intensidade da noite, que foi a DR entre o Diego, a Daniele e o João Gabriel, tá? Essa DR entre eles aconteceu depois que o negócio já tinha melhorado, o clima já tinha melhorado e tal. E aí o João Gabriel tava falando ali sobre a fala dele de dizer que os dois ali na casa estão passando férias. Aí a Daniele disse ali pra ele, ela tava visivelmente irritada, tá? Que ninguém abre mão das coisas que tem aqui fora, do trabalho que tem aqui fora, pra passar férias no programa. E que isso pegou muito forte nela, porque ela não foi pra passar férias, segundo o que ela mesma disse. Aí o João Gabriel disse que ele não quis dizer que ela tá ali passando férias, mas que o jogo deles dá a entender isso, que de fato elas estão ali só indo pelo fluxo. O João Gabriel disse ali que ele tem a opinião dele e que a Daniela e o Diego têm a opinião deles, tá? E que ele pensa sobre o jogo dos dois. É isso, que os dois têm um jogo muito morno. E aí o Diego disse ali que ele sempre vai respeitar o pessoal ali, que ele vai sempre respeitar o que o João Gabriel disse, tá? Desincronizou aqui a imagem, mas vocês já entenderam, né? Voltando aqui, o Diego disse que ele sempre vai respeitar o que o João Gabriel diz, mas que ele não vai concordar com as atitudes do João Gabriel disse em relação a eles. Aí a Daniele disse ali que ela nunca vai falar de ninguém pelas costas, que ela nunca vai procurar um embate sem ela ter necessidade. Aí a Daniele disse ali que ela realmente quis falar com outras pessoas sobre a atitude do João Gabriel, que ela fez isso de forma proposital para ele ouvir, só que ela disse que não tinha feito isso aí de modo a fazer fofoca, de fazer qualquer outra coisa, mas que ela estava desabafando com os amigos dela sobre aquilo que ela estava pensando da atitude dele. E aí o pessoal, o João Gabriel, disse ali que o pessoal do anos 50, né, ele ficou, o João Pedro mesmo, desculpa, tá? Porque desincronizou a imagem aqui e aí eu acabei me perdendo. O João Pedro disse ali que o pessoal do anos 50 tá se achando muito forte e que eles estão fortes, estão certos nos posicionamentos deles. Aí a Renata disse que não é todo mundo do lado de lá que pensa a mesma coisa ou que pensa assim. Aí a Eva disse que o Guilherme era sempre um que apontava que a Aline estava errada em seus posicionamentos, que a Aline passava do ponto certas vezes, e que depois que o Vinícius fazia a mesma coisa quando defendia a Aline. Aí a Vilma disse que para ela tanto faz, que para ela ali o Vinícius é igual, o Guilherme é igual, e todos eles ali já sabiam que a Aline passava do ponto, porque eles tentavam controlar a Aline, mas nunca verbalizaram para a Aline as coisas que ela falava, que ela fazia, que para ela tanto faz como tanto fez, que ela não tá mais nem aí para eles, e que se ela puder botar no paredão, ela vai botar. Dona Vilma pegou ranço. Bote ranço nisso. E aí eles falam, por exemplo, que a Aline sempre estava tentando mudar a postura dela nos sincerões. E que no dia a dia a Aline tinha uma atitude muito diferente do que tinha no sincerão. De fato, acontecia muito isso, tá? O elenco dessa temporada é um elenco que prefere deixar tudo de embate para segunda-feira. Não sei porquê, né? Mas é um elenco que prefere isso. O Vinícius, então, gente, continuava desolado. Olha a cara do homem, gente. Olha a cara dele, a desolação. Tava chorando horrores. Ele continuou desolado ali. E aí, quando volta ali na DR do João Gabriel com o Diego, o João Gabriel continuava ali dizendo que o jogo que eles fazem lá dentro é um jogo morno e que às vezes o jogo, o próprio BBB, faz eles falarem coisas que às vezes eles não querem falar, mas que eles precisam falar para se posicionarem nesse jogo. Aí a Vitória disse que o jogo é que acaba obrigando ela a falar coisas que ela não queria falar para as pessoas e que se fosse aqui fora, por exemplo, ela não falaria. Só que é o jogo que pede para eles falarem essas coisas e que eles
precisam desse jogo de briga, que eles precisam que esse jogo realmente tenha essas coisas. E aí o João Gabriel disse ali que o Diego disse que ele não tinha nada para apontar dos Gêmeos, que ele não tinha absolutamente nada contra os Gêmeos, que ele inclusive tinha os Gêmeos como prioridade ali, que ele não queria votar nos Gêmeos. E aí ele disse ali que não tem nada contra a pessoa do João Gabriel e do João Pedro. E aí o João Gabriel disse que falou a mesma coisa, que ele não tem nada pessoal contra o Diego ou contra a Daniele, mas que tem contra o jogo deles, que é um jogo morno na visão dele. Aí o Diego disse que ali as coisas são muito ditas e repetidas muitas vezes, que acaba se tornando uma verdade. E aí ele disse que as pessoas aqui fora não vão entender muitas das coisas que estão acontecendo ali no jogo, exatamente por causa dessa atitude de repetição. E aí ele disse, por exemplo, que não vai mais ficar chorando por isso, que ele não vai mais levar nada pro pessoal, porque ele não tem mais condições para isso. E aí ele disse ali que quando acusarem ele de alguma coisa, ele vai responder, mas que isso também não impede que ele continue machucado e tal, porque o João Gabriel disse que ele foi passar férias lá. Aí ele disse ali que o que ficou chateado, que deixou ele chateado, foi que isso pegou no outro sentido, o literal, de que ele foi passar férias. Aí o Diego disse que ele tem mais de 3 anos que ele não tira férias, que tem mais de 3 anos que ele trabalha de segunda a segunda, porque ele mantém a família dele, que ele mantém o instituto dele, e que ele trabalha horrores para isso. E aí o Diego disse que não foi isso que ele sentiu quando o João Gabriel disse que ele estava lá passando férias, que sentiu que o João Gabriel estava falando da pessoa e não do jogo dele. E aí depois o Diego lembrou de outro episódio que os próprios Gêmeos tiveram problemas com a Aline. E aí o Diego disse ali que quando ele ouviu o João Gabriel falando que ele estava passando férias lá no apontamento do Sincerão, que ele imaginou que estavam falando coisas da família dele e simplesmente ele se perdeu ali e que por isso ele não conseguia mais responder. E especialmente depois, né, daqueles apontamentos que ele levou ali da foto, do objeto pessoal dele. Aí o Diego disse que agora ele também não vai mais deixar de se posicionar e de falar quando ele precisar falar, que ele vai ali deixar claro o apontamento dele e que ele tá ali lutando pelo sonho da família dele. Aí o João Gabriel lembrou que foi o próprio Tadeu que tinha falado a mesmíssima coisa para eles durante o Sincerão, inclusive, e no discurso. Aí o João Gabriel pediu desculpas, disse que não foi a intenção de machucar ninguém ali, que ele não queria machucar nem o Diego e nem a Daniele, e que eles estavam lá passando férias e tal. Aí a Daniele disse que ela pode ter errado, sim, e não ter chamado o João Gabriel para conversar no primeiro momento. Mas ela disse que ela estava conversando com as pessoas que estão jogando do lado dela e que ela estava só desabafando com aquelas pessoas e que ela não estava fazendo fofoca dele, mas que ela não ia deixar de falar aquilo que ela estava pensando para o João Gabriel, tá? Aí depois teve um momento ali que a Daniele, quando acabou essa discussão toda ali, ela disse ali pro Guilherme que ela ficou muito nervosa no paredão, que ela estava muito nervosa, mas é porque o Diego estava no paredão. Ela estava com medo do Diego ser eliminado e tal. E que toda vez que tem um paredão onde um Diego está, ela disse que se sente muito, mas muito nervosa por isso. Aí depois a dona Vilma cogitou que o paredão da Aline fosse um paredão falso e aí ela perguntava se tinha chances da Aline voltar para casa. Aí a Vilma disse ali que, apesar de tudo, eles foram inteligentes na estratégia, que se eles tivessem mandado a Aline junto com a Graciane, a Aline, por exemplo, ainda poderia estar no programa. E se ela tivesse ali, ela estaria se achando demais. E que quando eles decidiram separar as duas, a estratégia do jogo fez com que a Aline se desse pior no paredão e fosse eliminada de lá. Pronto, gente. Aí lá no quarto do líder, a Renata disse ali que elas conseguiram regar a plantinha, e referindo-se ao Mike, que tinha dado tudo certo aí no paredão do Mike, para o Mike permanecer no programa, e que agora o Vinícius não ia poder chamar o Mike de insosso.
Aí a Renata disse que o Mike escuta muito mais e que foi isso que fez ela passar a defender o Mike. Aí ela disse ali que o Mike tem muito mais maturidade para entender as coisas e que o Mike tem muito mais percepção que os gêmeos e que ela pode falar coisas para ele que os gêmeos não entendem. E aí, numa outra conversa que foi ali durante a madrugada, o Diego disse que ele tinha muita certeza de que ele seria eliminado, que ele já tinha separado a roupa dele do programa da Ana Maria Braga e do Luciano Huck. E aí, a Vitória, inclusive, questionou qual teria sido o comportamento da Aline que poderia ter motivado a sua eliminação. E aí ela disse que para ela o que pegou muito foi o Pomba Suja, que o Pomba Suja era pesado demais. E aí o Diego disse que ele via coisas na Aline que ele não estava conseguindo falar e que às vezes lá dentro uma fala mal colocada pode ofender as pessoas e que lá dentro não tem espaço para desculpas e que esse jogo não dá para se desculpar com as pessoas, não dá para voltar atrás em certos momentos. E aí o Diego disse, por exemplo, que ele não concorda com a visão do que o pessoal do grupo tem ali sobre a Renata, que ele não quer votar na Renata, que ele não tem motivos para votar na Renata e que ele sente que ele não deve votar na Renata. Aí a Vitória disse ali que por eles serem um grupo, uma hora ou outra, eles vão acabar tendo que ceder em algum momento. Só que ela disse que também discorda de todo mundo votar sempre na mesma pessoa e sempre no mesmo alvo o tempo todo. Mas essa é a visão de jogo, né, gente? Essa é a visão das coisas como acontecem. Aí o Diego disse ali que já estava chato eles irem sempre nas mesmas pessoas e que sempre eles estavam focando o alvo nas mesmas pessoas toda semana, que isso já estava chato. Aí a Vitória disse ali que a única pessoa que ela não queria votar nesse primeiro momento ali, por exemplo, era justamente o Mike, porque o Mike nunca fez absolutamente nada para ela, que ela nunca teve problemas com ele e que ela não tem motivos para votar nele, tá? E aí teve um outro momento ali, no meio dessa conversa toda, que eles estavam falando ali, né, da final e tal, que o Diego disse assim, que ele sente no mais profundo do coração dele, do ser dele, que ele vai para a final, que ele vai chegar na final. Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas. Não porque eu não acho que o Diego não tem essa capacidade de ir para a final, eu acho que ele tem. Mas eu acho que talvez não dê tempo dele mostrar esse outro lado dele. Talvez não dê tempo dele remexer ali e fazer o público ter uma percepção diferente dele a essa altura. Gente, faltam praticamente aí, a gente tá no dia 72, 73 se eu não me engano hoje. E a gente tá ali a menos de um mês da final. São 20, hoje é dia 26, faltam 25 dias para esse programa acabar, gente. Faltam 25 dias, 25 dias, 25 não, 26 ainda, né, porque o março é 31. Então ainda tem um dia a mais, 26. Faltam 26 dias para esse programa acabar, gente. 26 dias é muito tempo, mas ao mesmo tempo é pouco. Especialmente para quem não fez nada ao longo das semanas anteriores, que inclusive é um dos casos aí do Diego, né? Aí a Renata tava falando ali, depois, né, porque a câmera voltou ali para Renata, que se ela tivesse alguma oportunidade de falar algumas coisas pro Diego e pra Dani, ela ia dizer que os dois apenas seguem o fluxo do grupo, que os dois não se posicionam e que todo domingo eles estão votando nas mesmas pessoas sem ter uma justificativa plausível para isso. E aí ela disse ali que as coisas vão acontecendo ali todo o tempo em cima dela, ou da Eva, ou da Dona Vilma, e que o tempo todo eles não têm motivos para ficar votando nelas. Aí a Renata disse ali que ela não consegue entender porque as pessoas chamam ela de barraqueira, sendo que ela nunca fez nenhum tipo de barraco ali dentro. Aí teve um momento que a Vitória tentou fazer uma sessão ali de autoajuda com o Diego, dizendo que
Eles são os próprios lugares seguros deles mesmos. Aí os dois começaram a rir horrores, mas o Diego disse que ele refletiu em cima do que a Vitória tinha dito ali, apesar da risada. E aí, lá no quarto do líder, a Renata e a Eva também tiveram uma pequena DR. Quando a Renata disse que parecia que a Eva estava julgando ela o tempo todo. Aí a Renata disse que ela está tomando as decisões que ela precisa tomar, sim, de acordo com as coisas que ela viu e com as coisas que o público espera dela. Aí a Renata disse que ela está vivendo o programa do jeito que ela precisa viver e que ela não está sendo soberba com todas as informações que ela teve aqui de fora. Aí depois a Renata disse ali que ficou parecendo que a Eva realmente estava julgando ela, que ela não gostava da forma como a Eva estava respondendo para ela e tal. E aí ela cita, por exemplo, que os meninos do Grupo Fantástico, o Mike, o João Pedro e o João Gabriel, fazem a mesma coisa e ficou parecendo que eles também estavam julgando ela por causa da volta dela da Casa de Vidro e de informações que ela sabia que ela não quis contar para eles. Aí a Eva disse que ela não estava julgando a Renata e que, na verdade, ela estava encorajando a Renata para a Renata seguir o posicionamento firme dela. Aí a Eva disse que ela não está julgando a Renata, que ao contrário, ela seria a primeira pessoa a dizer que a Renata estava exagerando ou não em alguns de seus posicionamentos. Aí a Renata disse que é bom que a Eva comece a observar também o jeito que ela está falando ali com ela. No final das contas, as duas terminaram ali a discussão e foram dormir. Só que aí o pessoal do anos 50 não conseguiu dormir. O Guilherme continua ali falando sobre a Eva e a Renata. Disseram ali que as duas tiveram uma maior dificuldade para se encontrar no jogo, mas a partir do momento que elas se encontraram no jogo, elas começaram a se dar bem ali. Aí o Guilherme disse que ele nunca viu as meninas de fato serem mal educadas, ou terem mal educação com alguém, ou serem desrespeitosas com alguém, seja com ele ou com qualquer outra pessoa da casa. E aí o Guilherme disse que talvez a rivalidade da Renata com a Aline deve ter feito com que o público escolhesse a Renata para ir para a Casa de Vidro ali do seu Fifi e voltar com todas as informações para remexer o jogo. Mas mudou mesmo, né, gente? Vocês perceberam aí que o genro mudou, né? Aí o Guilherme disse ali que ele não consegue dizer que ele discorda das opiniões ou das visões da Renata sobre o jogo, não. Disse ali que ele também não discorda de vários posicionamentos que a Renata tem da casa, que ele concorda, inclusive com relação à própria sogra dele. Gente, sério, o Guilherme mudou assim, fez uma recalculagem de rota lá no faropop.com. Eu contei isso pra vocês porque eu tava assistindo durante a madrugada e aí eu relatei. Agora eu tô contando pra vocês aqui no vídeo. Sim, o Guilherme deu uma recalculada na rota geral ali e ele entendeu que o pessoal do anos 50 vai ser eliminado 1 a 1. O Guilherme só está tentando sobreviver no meio dessa história toda. Olha, eu nunca imaginei que eu ouviria o Guilherme se colocando nessa posição, né? Meu Deus do céu, Guilherme, você realmente conseguiu mudar. E aí depois teve um questionamento ali da Renata se o Guilherme ia ficar do lado da Delma ou se o Guilherme ficaria do lado dela em relação à rivalidade das duas. Se ela tivesse acionado a central do líder naquele momento, ela teria ouvido que o Guilherme ia ficar do lado dela. Guilherme só está pensando agora no jogo dele. E eu tenho certeza que ele está fazendo isso aí para conquistar pelo menos a torcida das bailarinas aqui fora, né? Para fazer com que ele fique mais tempo nesse jogo. Não acho que vai dar tão certo assim, mas, né? Ele vai tentar. Não dá para dizer que ele não vai tentar, né?
Aí o Vinícius disse que pra ele a Renata foi pra casa de vidro e voltou soberba assim, que a Renata não era mais a mesma, que a Renata não tinha mais o mesmo olhar que ela tinha no começo do programa, que a Renata não era do mesmo jeito, que a Renata voltou e desde que a Renata voltou tudo está diferente. Você queria o quê, Tigrão? Que a casa continuasse do mesmo jeito depois da Renata ter vindo aqui fora e descoberto de todas as coisas que falaram sobre ela, que disseram sobre o jogo dela, que ela não ia mudar com relação a isso? Não é nem questão de defender a Renata. A Renata teve acesso a informações de pessoas do que vocês estavam falando dela. Vocês acham que ela não vai ter ali como resolver e botar isso aí contra vocês? Óbvio que ela vai fazer, e ela tá mais do que certa em fazer isso. Qualquer um que tivesse ido para aquela casa de vidro teria tido a mesma atitude. O Guilherme jogou isso na cara do Vinícius. Se ele próprio tivesse ido lá, ele também teria feito a mesma coisa. Ele também teria tido as mesmas atitudes com as pessoas que falaram mal dele ao longo desse tempo todo. Então, o próprio Vinícius já sabe o que ele está numa posição errada e que o que ele está apontando da Renata não é necessariamente algo que seja verdade da parte dele. Não é. Porque a Renata ali, ela mudou sim, tá? Como qualquer um mudaria se tivesse a oportunidade que ela teve de vir para cá, pro lado de fora. Qualquer um faria a mesma coisa que ela fez. E aí, o Guilherme disse que depois de tudo que a Renata ficou sabendo e tal, que ela não está soberba assim. E que ela voltou sabendo de coisas de fora que para ele isso não é soberba. Ele apontar essas coisas aqui de fora. Que não é soberba ela apontar ali e que se ele tivesse a mesma oportunidade, ele também falaria do mesmo jeito. Aí o Vinícius discordou do Guilherme, disse que não foi isso que aconteceu e que o Guilherme estava distorcendo as informações. Sério, o Vinícius ainda quer ter razão quando ele não tem razão. Aí o Vinícius depois se questionou ali o que é que ele estava fazendo contra a Renata. O que foi que ele tanto falou contra a Renata que a Renata se voltou contra ele. E aí o Guilherme disse que provavelmente ela soube de alguma coisa quando ela esteve na casa de vidro e que fez com que ela se decepcionasse com ele. Aliás, gente, independente da Renata ter ido ou não para casa de vidro, o que foi que motivou o ranço delas pelo Vinícius? Justamente, olha, o que o Vinícius fez. O Vinícius foi lá. Vinícius, basicamente, começou a falar das meninas. O Vinícius foi ali, criando o maior dos maiores problemas sem a necessidade de criar problema com ninguém. O Vinícius ali foi falso com as meninas, independente das meninas terem ido ou não pro paredão, pra casa de vidro, independente do que fosse, ela descobriu isso. E ele foi falso, abraçou, disse que não tinha nada contra, depois no mesmo dia estava votando, no dia seguinte estava apontando no Sincerão. O Vinícius ainda se pergunta o porquê que a Renata tá com tanto ranço dele. Eu acho que a pergunta se responde sozinha, né? Aí no quarto do líder, a Eva agora disse que ela vai usar todas as armas que o jogo oferecer para ela, para colocar no Vinícius. Se ela tiver que indicar o Vinícius, ela vai indicar. Se ela tiver que vetar o Vinícius, ela vai vetar. Porque o Vinícius não tinha motivo para brigar com ela. E agora ela pegou ranço. E no ranço ela vai. Aí o Vinícius disse ali que a Renata tinha falado que eles estavam armando para votar nela e que isso não era verdade e que ele apenas estava cogitando votar nela porque isso era uma questão do jogo. E aí o Guilherme disse que para ele o problema não foi se eles cogitaram ou não cogitaram a votar na Renata, mas que o que acabou criando essa situação desconfortável entre eles foi justamente a questão da pomba suja e que ficou bem pesado para as meninas e tal. Aí o Vinícius disse que ele nunca fez nada para Renata nem para Eva e que agora as meninas não querem olhar na cara dele.
Tigrão, você foi falso com elas. Independente aí do seu jogo, você foi falso. Você colocou as meninas numa situação complicada e que quando elas descobriram isso, elas se voltaram contra você. E aí quando você foi se desculpar, no dia seguinte você votou na moça. Então, sim, né? Vamos ser sinceros que você também não tem razão no seu apontamento aí com relação às meninas, né? Ele de fato não tem razão. E aí o Vinícius disse que não cabe a ele aceitar a culpa por uma única fala que ele teve e que essa única fala não resume a trajetória dele no programa. Fala isso pro público! Fala isso pro público, Vinícius. Porque quando você cair no paredão, o público não quer saber se você se resume ou não à sua fala. O público vai usar a sua fala contra você mesmo. O público vai usar os videozinhos cortados de rede social e vão colocar ali contra você mesmo, para motivar a sua eliminação. Então, Vinícius, a tua situação já tá tão complicada que, assim, o conselho que eu dou é cala a boca. Fica na tua, é melhor você não criar mais problemas. Vai murchar, você vai murchar mesmo, porque a sua maior defesa era a Aline não tá mais aí. Então murcha, fica na tua, porque tu vai ser eliminado na terça-feira mesmo. Nem na terça-feira, eu acho que o Vinícius já vai ser eliminado no domingo, né? Porque a Semana Turbo vai começar agora, essa semana. Mas eu vou dar a confirmação para vocês, tá? Vou dar essa confirmação amanhã. Até o próximo programa eu dou essa confirmação. Eles me disseram que o Tadeu ia falar sobre isso, então vamos esperar o que o Tadeu vai falar. Mas não quiseram me adiantar se vai mudar alguma coisa ou não. E ali lá no quarto do líder, a Eva disse que ela vai continuar mirando no Vinícius e que é muita incoerência dele achar que ela não iria respondê-lo da mesma forma e que só os Gêmeos e o Mike, por exemplo, não teriam razão para votar no Vinícius, porque o Vinícius nunca fez nada para eles, mas o Vinícius já tinha feito coisas para elas sim e que elas sim tinham o direito de responder. Aí ela disse que mesmo votando no grupo e jogando em grupo, ela não vai deixar de ter os posicionamentos dela em relação ao jogo e em relação às pessoas. Aí depois o Vinícius já estava cabisbaixo. Ele disse que esse embate ficou mais forte quando as meninas passaram a apontar os oponentes com mais determinação de todos os movimentos ali que eles viam dentro da casa. E que o Vinícius disse que as meninas fazem a mesma coisa que ele faz, só que elas estão pesando mais ali com relação a ele do que com alguma outra pessoa e que tem alguma coisa aí, ele fez uma referência a tudo que ela descobriu aqui fora. Sim, tem alguma coisa aí. Sabe o que é? Ranço. Elas estão com ranço de você, Vinícius. E desculpa, Vinícius, eu acho que deu mesmo pra você, tá? Vinícius ali ficou a noite toda chorando. Tem uma cena dele que eu não consegui pegar, mas tem uma cena que foi assim. Ele foi dormir, ele não conseguiu dormir, aí ele se levantou, se foi ali pro gramado, começou a chorar horrores, e aí depois ele voltou pra cama lá e ficou um tempão lá. E aí teve um outro momento que a Renata e os Gêmeos estavam conversando. Aí o João Gabriel disse ali que o Diego e a Dani, que o Diego e a Vitória estavam imitando e rindo da cara da Dona Vilma. Sério, gente, o ranço deles pelos Hipólitos já se instalou de uma tal forma ali que eles vão partir para cima dos Hipólitos buscando qualquer coisa que faça com que os Hipólitos sejam mal vistos pelo público. Ou seja, o ranço mesmo, eles vão partir para cima do ranço. Aí ele falou que viu no momento que o Diego disse que estava com muita vontade de rir, e aí ele falou ali que talvez isso fosse coisa da cabeça dele, mas que ele já observou que o Diego e a Vitória faziam piadas com a Dona Vilma e que ele não gostava disso. Aí a Renata disse que seria um desrespeito se eles fizessem ou falassem isso o tempo todo, se eles ficaram falando isso do tempo todo. Só que aí o João Pedro disse ali que ele tinha vontade de entrar no quarto e flagrar o Diego e a Vitória num desses momentos de risada. E aí
como se eles estivessem rindo da dona Vilma e tal. Aí o João disse que ele tá com esse negócio na cabeça dele, que os dois estão sempre rindo da cara deles. A Eva disse ali que ela viu uma imitação, sim, da Vitória da dona Vilma, só que ela disse que não achou desrespeitoso, que ela não achou algo pra fazer piada com a dona Vilma, e que ela não viu maldade nisso. Aí a Renata disse que eles têm que ficar de olho sim e tal, só que o Diego e a Vitória sempre tiveram essas coisas de ficar rindo por coisas aleatórias e que isso não necessariamente significa algum problema ou que os dois estejam rindo da cara deles. E aí ele disse que mesmo com a Vitória, que ele lembrou que viu a Vitória imitando a dona Vilma, e que ele não sabe se será na maldade, se o Diego e a Dani estavam realmente maldosos nesse momento. Não estavam, tá? Eles estavam, Diego e a Dani não, Diego e a Vitória. Eles não estavam sendo maldosos. A Vitória, inclusive, disse que ela estava imitando a dona Vilma porque ela achava a dona Vilma uma fofa. E que ela gostava do jeito ali da dona Vilma, né? Aí o João Pedro, o João Gabriel disseram ali que ele falou ali pro Diego que essa história das risadas, que parece que quando ele faz isso, ele tá pensando algo diferente daquilo que ele realmente queria falar. Aí o João Gabriel disse ali que o Diego tava bem apontando eles no Sincerão por essas razões, mas que não gostou de ter sido apontado como alguém que estava passando férias, que o Diego pode apontar ele do que for, menos dizer que ele tá passando férias. E aí o Mike disse aí que eles precisam observar se toda vez que o Diego fica rindo das situações, ele tá ali rindo da cara de alguma pessoa, ou então que ele apenas está rindo de coisas aleatórias. E aí eles disseram que se tivessem rindo ali da cara da dona Vilma, por exemplo, isso poderia ser um problema para eles, né? Enfim, gente. E aí a Eva e a Renata e tal, hoje de manhã, que eles acordaram aí umas 10 horas, foram brincar ali com o Diego. Elas brincaram ali com o Diego, porque o Diego tinha dito que ele já tinha separado a roupa dele e tal. Aí a Renata perguntou assim pra ele: mulher, quando foi que tu teve aí a certeza que tu ia embora ali, porque tu já tinha separado as roupas da Ana Maria Braga e do programa do Luciano Huck? Aí ele disse ali que ele tinha certeza que ele ia sair, que ele tinha certeza que o público não gostava dele. Aí a Eva disse ali que a única certeza que eles têm é que eles não sabem de nada. E aí depois o Diego disse que estava muito feliz por ter permanecido no jogo. Aí depois disso, tá? Ele disse que esse ia ser um dia normal, que a Renata ia ter a festa dela normal, que a Renata ia receber ali todas as homenagens como os líderes normalmente recebem, mas que na quinta-feira, depois da prova do líder, já vinha uma lapada e que tinha muita coisa para acontecer. Errado ele não está, porque de fato vai acontecer muita coisa, só não sabemos o que. Aí depois teve um outro momento ali que a dona Delma tava reclamando que a Aline já estava fazendo falta e que aí eles não tiveram mais aquele bom dia todo expansivo que a Aline fazia. Aí a dona Delma disse ali que ela estava se questionando o que vinha por aí. E aí ela disse ali que o Vinícius, aliás, disse que vinha chumbo grosso e que ele só precisava aceitar e continuar, que o jogo era desse jeito mesmo e tal. Aí o Vinícius disse que ele não dormiu nada de ontem para hoje, que a cabeça dele não para desde o momento que a Aline foi sair, e que os posicionamentos dele, que os pensamentos dele, aliás, estão sufocando ele e tal. Ele quer chorar, mas não consegue, né? Ele tá querendo se fazer de forte, e aí isso tá pegando mal para ele. Aí depois, né, a dona Vilma ali teve um outro momento que estavam se preparando para uma ação, e aí eles pegaram o celular e estavam filmando uma história ali. Aí eles perguntaram assim para a dona Vilma: se a senhora fosse líder, quem a senhora ia botar no paredão hoje? Aí a dona Vilma disse assim: se eu for líder, eu vou colocar o Aurélio no paredão. Ela se refere ao Aurélio, ao Vinícius, tá? Que ela tá com ranço do Vinícius.
Aí depois teve outro momento ali, que o Diego disse ali que as questões que ele colocou ali sobre o jogo e tal, não é que ele não queira estar no jogo, ele disse ali que não é que ele não tenha vergonha de conversar com as pessoas, ele disse ali que não tá mais criando expectativas com ninguém, que ele não tem mais por que criar expectativas, e que a situação que ele teve com a dona Vilma fez ele ficar bastante mal dentro da casa. Aí depois ele disse ali que respeitava o posicionamento de jogo das outras pessoas e que as pessoas respeitassem o posicionamento de jogo dele e que as pessoas podem achar que ele tem um jogo morno, mas que ele nunca tinha sido desrespeitoso com alguém. Mas não é sobre isso de você ter jogo morno, Diego. O seu jogo morno é justamente a sua falta de posicionamento. Não é porque você é respeitoso ou educado com as pessoas. E aí ele disse ali que quem vai decidir é o público. Se ele teve algumas ações complicadas, é o público que vai dizer. Se ele está tendo problemas com isso, é o público que vai dizer. E não é o pessoal da casa que vai apontar isso para ele. Aí o Diego disse que ele queria poder falar mais coisas com as pessoas e apontar muito mais do que ele percebe, mas que às vezes ele fica acanhado para dizer isso. E que ele falou que as únicas duas pessoas que ele fala mais abertamente é justamente o Guilherme e a Vitória, e que ele não consegue fazer isso nem para a própria irmã. Como eu falei para vocês, o Diego disse que em muitas situações ele é uma pessoa influenciável, e ele admitiu isso, tá? Aí ele disse ali que muitas das coisas que ele mudou foi justamente o fato dele conseguir dormir no quarto Nordeste, porque é mais confortável, e conseguir ficar lá independentemente das pessoas que estão dormindo lá. Aí depois ele falou que o sonho dele no BBB é muito maior do que as pessoas estão colocando ali. Aí a Vitória disse que às vezes eles se cobram demais, que ela também se cobra demais, e que às vezes ela acha que ela nunca é boa o suficiente. Aí a Vitória disse ali que é muito difícil existir dentro do BBB. Aí pouco depois o Diego disse que por mais que ele tivesse brincado ali na hora lá de você ser o seu próprio porto seguro, ele disse que isso fez ele pensar e dormir com essas frases. Aí hoje à tarde, só pra gente terminar, teve um momento aí que o Mike foi fazer a tal aula de dança que ele tinha prometido ali pra Renata. E aí a Renata botou ele ali pra fazer o balé, fez ali o coraçãozinho e tal, e pronto. Eles se divertiram e foi só isso, tá? Teve outro momento ali que foi justamente o Diego na academia repetindo as mesmas coisas que ele já tinha falado antes, então é mais do mesmo. E teve um momento de uma conversa do Vinícius, acho que foi com o Guilherme, eu não lembro quem foi agora, mas que ele falou ali que na próxima semana ele estará eliminado, que ele vai sair naquele paredão. Não lembro exatamente para quem ele falou isso, tá? Se eu não me engano, ele falou pro Guilherme ou pro Diego, mas eu não vou lembrar exatamente, eu só ouvi a voz dele porque eu estava preparando aqui o programa com vocês, tá? O que é que vai rolar hoje à noite? Festa da Renata, a última festa do líder desta temporada, tá? É a festa da Renata. E o barrado no baile. Quem a Renata vai barrar do baile? Eu acho que é óbvio que ela vai barrar o Vinícius, né? Tá mais do que na cara que será o Vinícius. Esse também é o último barrado aí no baile. Depois, amanhã, na quinta-feira, nós sabemos que vai ter a prova do líder. Só não sabemos se esta prova do líder vai ser uma prova de resistência ou não. Eu falei para vocês que era de resistência, tá? Mas o pessoal hoje lá da produção disse que talvez não seja. E aí eles disseram que o Tadeu ia falar mais sobre isso. Acredito eu que não vai ser mais de resistência e que eles vão deixar essa prova de resistência mais lá para frente e vão fazer uma prova que se resolva ali mesmo. E se for desse jeito, na sexta-feira à tarde nós teremos a prova do anjo e à noite nós teremos a primeira formação do paredão no modo turbo. E aí, no domingo nós teremos a eliminação e no sábado à noite nós teremos uma festa. Essa aí tá mais do que confirmada, tá? Mas enfim, são informações aí que a gente está trazendo para vocês, tá? Informações aí que provavelmente a gente vai ter que esperar a confirmação do que vai acontecer, tá? Vamos lá,
acompanhar isso de perto. Vamos lá acompanhar isso e a gente vai trazer para vocês. Daqui a pouco a gente está de volta aí para comentar como é que foi a edição, como é que foi aí o que aconteceu no resto da casa, momentos ou coisas que não deu para trazer aqui para vocês e tal, e que eu não achei importante destacar, mas que a edição achou importante, né? Daqui a pouco a gente tá de volta. Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.